Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Michael Silva e hoje eu vou mostrar para vocês o que é a análise de sistema de medição. Então, o que é um sistema de medição, primeiro? Sistema de medição é um processo onde envolve um equipamento. Aqui eu tenho um paquímetro, pode ser qualquer equipamento, pode ser de forma manual, um processo manual ou um processo automático. Operador para operar esse instrumento, ou equipamento, o sistema. A gente tem o objeto a ser medido, aqui no caso uma tampinha de celular que eu estou fazendo para o meu filho. E a gente tem uma saída que é o resultado do sistema de medição, que ele vai ter uma unidade de medida que é de acordo com o instrumento e com a saída do seu sistema de medição. No caso, se eu quiser medir o dimensional dessa tampinha, eu posso usar o paquímetro e ter a unidade em milímetros, por exemplo. Aí temos que saber como ler o equipamento, que podemos ver em outros vídeos, e também podemos analisar onde temos variabilidade no sistema de medição. Então todo sistema, é fato, possui variabilidade. Se a gente não enxerga, aí é um outro conceito, porque qualquer sistema de medição possui variabilidade. Pode ser que não possamos detectar. Bom, como qualquer sistema de medição possui variabilidade, pode ser no jeito que eu posiciono o objeto a ser medido, pode ser na pressão que eu faço com o meu dedo, ou pode ser no meu erro visual de leitura. Isso são causas de variabilidade. Então, e essa variabilidade, muitas vezes na indústria, a gente tem enorme valor perdido porque temos sistemas ruins de medição. E aqui no canal vou postar mais vídeos sobre como resolver este problema de sistemas de medição, que é o método DASM, que é para dominar a análise de sistema de medição. Como a gente falou sobre variabilidade do sistema, como a gente encontra causas ou como a gente lida com essa variabilidade de qualquer sistema em qualquer processo. Nós temos achados e perdidos que a gente encontra quando aprende a lidar com a variabilidade dos processos. Porque qualquer variabilidade também resulta em custo demasiado para qualquer indústria e perdas de processo também. Ou um problema para o cliente final, se é uma indústria de manufatura, por exemplo, de bens de consumo. Que a saída final do produto pode ser prejudicada, pode ter um refúgio, pode reprovar por problemas de sistema de medição. Então, um dos achados e perdidos para lidar com a variabilidade, a gente entender como funciona o pensamento estatístico, porque variabilidade eu não consigo atuar de uma forma determinística, como na matemática um computador faz um sistema binário. A variabilidade ela precisa de um pensamento estatístico, com resumos, com cálculos matemáticos que representam essa variabilidade e que nos dão a ideia de qual o tamanho do problema que temos que resolver para que o sistema de medição tenha a melhor precisão possível no seu sistema de manufatura. Então, por que temos tanta informação perdida nos processos por aí afora? E falando especificamente do nosso processo, que é um sistema de medição, existem tantas informações perdidas porque a gente não percebe no dia a dia. Então, nos meus 20 anos trabalhando em controle de qualidade, garantia de qualidade, sistemas de processo, a gente percebe que um sistema de medição às vezes é ruim porque a gente não percebe as variáveis que existem no próprio sistema. Por exemplo, eu tinha comentado da pressão do meu polegar, simplesmente a falta de um treinamento para o operador para utilizar corretamente a ferramenta, a variabilidade desconhecida da peça. Então eu estou medindo qualquer peça e de qualquer jeito eu não tenho uma orientação de posicionamento. Eu não sei ler, que eu não tive um treinamento de como ler o instrumento de medição, e entre muitos outros que vocês podem encontrar no seu dia a dia no trabalho.
Então, para vocês que trabalham já em indústria, querem fazer projetos de melhoria, a gente tem que entender muito bem do MSA, que é Measurement System Analysis, e como fazer essa análise, executar bem, para que a gente entenda como se reproduz o sistema de medição, e aí entra termos reprodutibilidade e como eu repito essa medição, quando a gente fala de um mesmo operador, que é a repetibilidade, que é a mesma pessoa usando o mesmo instrumento, medindo diversas vezes a mesma amostra, o mesmo corpo de prova, como também é chamado na indústria, entre outros. Então, existem infinitas variáveis que devemos analisar bem, listar e conhecer. Então, por isso que a gente tem tanta informação perdida e muitas vezes numa simples variável que a gente consiga controlar no sistema de medição, você consegue subir o resultado do seu projeto de melhoria. E muitas vezes evita um ajuste desnecessário no processo de manufatura e evita rejeitos em demasia dos produtos fabricados. Quanto de dinheiro isso vale, que pode estar perdido aí na indústria ou no seu dia a dia de trabalho aí das medições. Então, a empresa SAP estimou, alguns anos atrás, que mais de 14 trilhões de dólares estejam perdidos na indústria, esperando que algum especialista, como nós, encontre essas variabilidades, meça, e aí entra um conceito que eu aprendi na metodologia Lean Manufacturing, que diz que não se pode melhorar o que não se consegue medir. Então, é muito forte esse conceito porque é real. Então, identificar essas variabilidades, as variáveis envolvidas no processo de medição, corrigi-las, controlá-las, você vai descobrir um valor tremendo. E foi um dos projetos de melhoria que eu executei, uma análise do sistema de medição, e melhorei o processo de análise. Foi onde eu tive um retorno financeiro muito grande, uma promoção no trabalho e outros benefícios de ganhar mais projetos, porque no fundamento básico, um engenheiro ele gosta de receber projetos porque isso significa que confiam no seu trabalho. Então eu já tenho diversos projetos aí com análise de sistemas executado e assim a gente se desenvolve e desenvolve o processo de manufatura como um todo. Então, onde que podemos ver que as pessoas mais erram na análise de sistema de medição? O primeiro ponto que me vem na cabeça é achar que qualquer sistema ele é bom o suficiente para gerar um resultado confiável. E nesse excesso de confiança pode colocar por água abaixo o resultado do projeto de melhoria inteiro. Então, corrigir um sistema de medição, confirmar e garantir a confiança no resultado é um ponto fundamental para que não prejudique o projeto de melhoria, um Lean Manufacturing, Six Sigmas, ou qualquer outro projeto que você necessite fazer para melhorar o processo de manufatura, ou reduzir esforço em algum ponto. Erros dentro de um sistema de medição. Um operador que está tendo um resultado ruim em sistema de medição, isso leva a ele ajustar a máquina, ajustar o processo de fabricação de forma errada ou excessiva, causando mais variabilidade. No momento que domina e corrige o sistema de medição, o ajuste só vai ser necessário porque você confia na medição quando o processo estiver fabricando produtos ruins de verdade. Você não quer agregar variabilidade na manufatura, você quer ter uma confiança no resultado e realmente ter a certeza quando está bom, e quando está ruim. E o meio termo não pode existir, porque é muito custo para a empresa. Você liberar produtos ruins para o mercado, com um sistema de medição ruim, o resultado é ruim porque o cliente vai perceber. Quando você rejeita produtos bons, para o cliente é excelente, porém, para a indústria, você pode falir sua empresa.
Agora veremos um jeito errado de como faz uma análise de sistema de medição, né? O que acontece muitas vezes, presenciei muitas vezes esse tipo de comportamento no momento do projeto de melhoria, onde temos que verificar se o método de teste ou o sistema de medição está adequado. Ah, é só isso? Ah, é só medir aqui com esse negocinho aqui, com esse instrumento? Ah, é fácil. Não, pode deixar. Não, marca aí que tá bom, vamos seguir o projeto. Isso aí a gente vê depois, não vai dar problema. Esse é o jeito errado. O jeito certo parece fácil, mas você sabe o nome desse instrumento? Você sabe a posição correta de medir? Você entende todas as possíveis variáveis envolvidas nesse processo, nesse sistema de medição? Existe um método documentado dessa medição? Os operadores foram treinados? Eles sempre fazem da mesma forma? Então são perguntas. A gente precisa perguntar muitas e muitas vezes para encontrar se um sistema de medição é adequado e se ele está em dia com... Nossa, que eu esqueci o nome do dedo aqui. Esse campeonato. Gravando? Não se conhece a precisão do método, ela está documentada em algum lugar. De novo. Conhece a precisão do método de medição, ela foi documentada e temos em mãos essa informação. Existem indicadores que comprovam a precisão de qualquer sistema de medição. E nós vamos conhecer esses indicadores mais à frente. Então, se não temos essas respostas, não podemos negligenciar uma análise de sistema de medição. Então, existe uma grande oportunidade. Então, eu convido vocês a escrever aqui embaixo se vocês conhecem algum sistema que é duvidoso, entre aspas, e que todos dizem que é um sistema de medição com uma boa precisão e que vocês duvidam. Comenta aqui embaixo para eu conhecer. Então, os indicadores de um sistema de medição, existem dois principais, que é o grau de repetibilidade e a reprodutibilidade do método. Então, existem um resultado dessa medição, dessa análise, que nos diz se o método é adequado ou não para o seu processo. Então, existem parâmetros para verificar antes de se ter a certeza. Pulamos essa etapa do projeto ou não? Temos que revisar a análise do sistema de medição, corrigir a medição e então seguimos adiante nas próximas etapas do projeto. Isso é muito importante, é o jeito certo a se fazer. Não negligencie o seu sistema de medição, porque ele pode pôr tudo a perder em qualquer processo de fabricação. Um ponto importante nos sistemas de medição são as grandezas de saída de qualquer sistema. Dando exemplos, uma construção civil, uma parede, um comprimento de uma parede, ela tem a grandeza de metros e a precisão, ela gira em torno de centímetros. Eu preciso usar um paquímetro para medir? Não, não tem como, não existe paquímetros maiores de 1 metro. E não precisa tanta precisão como centésimos de milímetro. Atende o sistema de construção civil, a manufatura, fabricar uma casa? Sim, atende. O erro de 1 centímetro não é grande o suficiente para prejudicar a construção. Mas para o sistema de medição está adequado. Então, para o objeto de saída está adequado. Agora, se eu vou medir uma peça automotiva que deve encaixar no motor do carro com uma precisão de micron,
0,001 milímetro, ou seja, 1 milímetro divididos por 1000. E o meu sistema de medição só consegue uma precisão de 0,002 microns. Comparado ao centímetro, é mais de 10 mil vezes menor do que na construção civil. Só que o meu sistema de medição, ele não é capaz de atender uma medida de 1 micron para essa peça, porque é o dobro da variabilidade, é o dobro de erro que possuímos. Então o motor pode não funcionar. Então essas diferenças entre grandezas de sistema de medição devem ser consideradas para análise, não é? Então eu tenho esse paquímetro a precisão dele é 0,05, na verdade a resolução das medidas, quantas divisões ele tem nos tracinhos. Para medir plástico é adequado para mim. Agora, se eu utilizar esse paquímetro na mecânica, engenharia mecânica, já não vai funcionar, porque eu não tenho uma terceira casa de precisão, eu tenho que usar outro sistema de medição, outro equipamento, e talvez ser treinado para usar um paquímetro de maior precisão, porque esse paquímetro aqui custa menos de R$10. Agora um paquímetro com 1 milésimo de milímetro pode custar R$200, R$300 ou mais, dependendo da aplicação. Agora, se eu for medir uma molécula, então eu não posso usar nenhum paquímetro, porque eu vou medir em unidade Angstrom, por exemplo. Eu tenho que usar um sistema completamente diferente, com base em comprimento de onda, considerar circuitos eletrônicos envolvidos, então, e tudo miniaturizado, para eu chegar na precisão de o comprimento de uma molécula. Então, a diferença entre o menor sistema de medição possível, com a maior precisão, entre algo totalmente macro, visível a olho nu, que é uma construção civil. Então, é muita diferença. Então, eu tenho que entender onde aplicar cada sistema. Então, um passo a passo, para vocês começarem imediatamente a entender e se envolver no processo de análise de sistemas de medição, primeiro de tudo, conhecer as ferramentas que a gente utiliza para sistemas de medição. Por exemplo, análise de causa raiz, o diagrama de Ishikawa ou o famoso espinha de peixe. Nós conseguimos listar a saída do sistema de medição relacionado com as causas na espinha de peixe que podem causar essa variabilidade que possa comprometer a precisão do método. Ajuda na análise posterior. Então, depois que entender bem o método da análise, nós executamos um planejamento de como realizar a repetibilidade e reprodutibilidade do método. Então, temos etapas para seguir, para você selecionar o número de operadores que vai medir, selecionar o número de equipamentos envolvidos no processo e o número de amostras envolvidas no processo. E tudo isso, vocês têm que pensar no tipo de medição para definir. Porque no planejamento o primeiro passo a amostra que eu tenho que ter uma saída na medição, ela é destrutível, ou seja, o teste, a medição vai destruir a amostra. Então esse globalmente é o primeiro ponto de definição do sistema. Se não é destrutível, é muito mais fácil, porque o mesmo operador pode replicar essa mesma amostra diversas vezes. E aí eu entendo a repetibilidade do método. Agora, se ela não se ela é destrutível, eu tenho que planejar de um jeito diferente. Então, eu farei outros vídeos para planejamento, somente para planejamento de análise de sistema de medição de amostras destrutíveis, porque a gente perde a amostra.
Então aumenta uma variável na análise. Agora, quando isso não acontece, é muito mais simples. Por exemplo, essa peça, para eu medir dimensional, eu posso replicar quantas vezes for necessária. Eu não destruo ela. Agora, se eu pego uma medição como um dinamômetro, para medir força de rompimento ou alongamento desse plástico, eu vou destruir a amostra, porque eu só consigo essa medição uma única vez por operador, né, por equipamento. Então eu tenho que planejar de um jeito diferente para entender como que eu represento a peça, o objeto a ser medido, de uma maneira o mais uniforme possível, para que sobre somente as variáveis do sistema de medição, que é o que a gente quer melhorar. Porque a peça, ela é um instrumento, eu posso utilizar uma peça de referência, um padrão, ou planejar uma amostra destrutível agrupada por similaridade de características do produto ou da peça. Eu posso agrupar no meu planejamento e entender a variabilidade na peça está afetando quantos por cento do meu sistema de medição. Para depois eu analiso o equipamento, está calibrado? Quantos por cento ele afeta a variabilidade do sistema de medição? Depois, os operadores. O mesmo operador, repetindo diversas vezes a medição, 1, 2, 3 vezes, ele obtém os mesmos resultados ou na menor variabilidade possível? Quantos por cento representa do sistema? E por fim, outras variáveis. Por exemplo, ambiente, temperatura, tem saída de ar, não tem, a variabilidade da amostra. Então, a gente entende cada porção do sistema de medição, que é uma causa raiz da variabilidade, que resulta na variabilidade total do método. Para eu ter confiança, quando eu medir um produto ou medir o processo com esse mesmo sistema, que ele obtenha os mesmos resultados. Agora, quando eu falo mesmos resultados, é dentro de uma distribuição estatística que falaremos mais adiante, que é o pensamento estatístico que devemos desenvolver, que é resumir as medições em termos de média e desvio padrão. E se você não sabe o que é média e desvio padrão, se inscreva no canal que eu vou falar em outros vídeos somente sobre os resumos estatísticos. Então, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Obrigado.